governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Nós te adoramos porque Tu és real, Tu és vivo e temos o privilégio de ser Tua habitação na terra. Que essa noite o Senhor nos conduza a uma outra dimensão de fé e esperança. Que os nossos olhos espirituais se abram para ver além das realidades que estamos vivendo hoje no Brasil e nas nações. Aquilo que os homens podem ver não são as mesmas realidades que o Espírito pode nos mostrar. Há um propósito do Senhor em meio a todas as coisas. E que o Senhor nos permita, que o Senhor nos revele através da Tua palavra isso nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se vocês puderem ficar aqui no teclado, eu agradeço. Os irmãos que estão aqui nos ajudando. Estamos todos tomando a distância necessária. Aos infectologistas de plantão, microfone devidamente limpo com álcool em gel. Eu queria até dar uma dica aos irmãos que estão em casa. Eu recebi uma mensagem hoje, achei bastante interessante, porque tem muitas crianças que vão nascer nesse período, né? Vão ser geradas nesse período. E uma dica para você é um nome de criança. Você pode colocar o nome do teu filho que foi gerado nesse período de Álcool Gelson. Eu acho que é um nome bastante... muito fraquinha essa piada, mas foi do Alan, viu, irmãos? Se vocês acharam legal, daí fica o crédito de quem contou. Se vocês acharam ruim, quem me contou foi o Alan. Irmãos, nós estamos em dias interessantes onde há muitas pessoas falando, muitos especialistas, né? Nesse momento a internet, ela multiplica especialistas, políticos, infectologistas, inspetores sanitários, mas eu não tenho esse conhecimento para falar sobre assunto, mas a minha visão sobre esses dias é uma visão profética, e eu quero falar profeticamente sobre o que nós estamos fazendo em casa. É lógico que nós não podemos olhar para essa realidade atual desprezando a realidade dos fatos, mas a Bíblia nos mostra vários outros momentos onde Deus pediu ao seu povo para que ficasse em casa. Se você perceber na última praga do Egito, as famílias estavam em casa. Quando Paulo tem uma experiência com Cristo, ele é confinado na casa de Cornélio por um tempo, até que Deus o liberasse dali. Quando os discípulos esperavam o Espírito Santo, eles ficaram dias num cenáculo aguardando. Todas as vezes que Deus convida o seu povo a ficar em casa, Ele está falando assim, quem trabalha, quem faz, quem opera sou eu. Ele está nos dando uma amostra de que nós somos completamente dependentes dEle. São dias onde nós estamos de mãos atadas, e o Senhor fala assim, eu continuo trabalhando. Sabe, nesses dias, são dias que nós como igreja precisamos entender quem é o Senhor da igreja, qual é a obra da igreja, e que é Ele quem faz todas as coisas. O Senhor está nos tirando de um ativismo, o Senhor está nos tirando de dias de atividades mecânicas, para entender até que ponto a realidade do Evangelho que a gente vive funciona, independente das pessoas, independente da dependência da oração de alguém. O Evangelho que começa nas casas. Esses são os dias, quando Deus nos para, Ele quer provar, Ele quer mostrar para nós, não provar, Ele quer mostrar para nós, o quanto nós somos dependentes dEle. São dias proféticos, são dias históricos, são dias de alinhamento da igreja, nesses dias de infinitas lives, onde a internet está sobrecarregada, poucas são as palavras que trazem direção, as pessoas continuam perdidas, porque muitas vezes a motivação das mensagens não é apontar para Cristo, mas é a projeção pessoal. Nós não estamos aqui nessa noite, e eu tenho tomado muito cuidado ao longo desses dias, me calado, porque se nós temos um pai na casa, que nós possamos ouvir a voz e a direção que vem dele. Mas nessa noite, como coube a minha responsabilidade de trazer a palavra, eu queria compartilhar um pouco com vocês daquilo que o Senhor tem falado comigo.
Aqueles que fazem parte desse ministério se lembram que aproximadamente há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu voltava de uma viagem. Eu já contei isso aqui, essa mensagem está no YouTube do Ministério Sonho de Deus, se chama De Volta para Casa. E eu me lembro que eu estava voltando, quando eu cheguei no aeroporto, eu ouvi o Senhor me dizer, eu pregaria no culto aqui no domingo à noite, era tarde de domingo, e o Senhor me falou assim, ministra sobre essa palavra, de volta para casa. Num primeiro momento, eu questionei aquilo se era a voz da minha alma, porque eu estava ansioso para retornar para casa, ver minha esposa, ver meus filhos. Eu estava no aeroporto de regresso, falei assim, é uma palavra bastante natural para quem está num avião voltando para casa. Mas quando eu entrei no avião, comecei a escrever, de fato o Senhor me deu uma mensagem que era profética. E eu falei há 2 anos atrás, o Senhor começa um movimento de nos fazer retornar às casas. O Senhor começa um movimento aonde nós precisamos entender como igreja que nós só transformaremos a sociedade a partir da transformação das famílias. Famílias ordenadas podem ordenar uma sociedade. E quando aquela palavra o Senhor me disse, eu percebi que o Senhor começou a falar isso para muitos outros homens de Deus nessa nação e no mundo. Vi muita gente falando nos últimos 2 anos a respeito do poder da família, do foco na família, e essa voz foi uma voz do céu, de direção, uma voz profética sobre olharmos com mais atenção a família. E de repente nós hoje estamos diante de uma voz do próprio governo que fala, fiquem em suas casas, se mantenham em família. Isso pode ser para você algo bastante natural, para mim é um alinhamento do céu e da terra. A mesma voz que vem de comando do céu se encontra com uma voz de comando da terra, porque a vontade do Senhor está se cumprindo nesses dias, e nós, querendo ou não, estamos em família. Você querendo ou não, você está se deparando com a realidade da sua vida familiar. Quantos anos nós passamos cantando, céus e terra se encontram, alinhamento de terra e céus. Quando a voz do céu se encontra com uma mesma voz na terra, isso é um alinhamento. Nós estamos em dias de alinhamento, em dias em que nós precisamos entender profeticamente o que nós estamos fazendo em casa. Você não está de férias, meu irmão. Você não pode estar em casa desesperado para sair. Sabe, o que eu quero compartilhar com você hoje é a compreensão profética do propósito desses dias. Porque nós corremos o risco de sair desses dias das nossas casas sem cumprir o propósito que Deus tem para esses dias. Gênesis capítulo 6, versículos do 16 ao 18, tem uma história bastante interessante para que nós possamos refletir com relação a um paralelo dos dias que vivemos. Aqui Deus está trazendo uma instrução a um homem para a construção de uma estrutura temporal para um tempo de caos. Deus está ordenando um homem sobre a construção de uma estrutura temporal para um tempo de caos. Farás na arca uma janela e lhes dará um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado, e falarás com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne, em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. O que Deus, ele olha para a terra e percebe que a terra tinha saído do desenho que ele concebeu. A maldade tinha entrado no coração do homem. O homem tinha se desvirtuado do propósito original. Então ele olha e encontra uma família, a partir da qual ele vê possibilidade de recomeçar o governo e uma nova economia sobre a face da terra. Uma nova administração sobre a terra que ele confiou ao homem. Então ele chama esse homem e fala o seguinte: olha, eu tenho uma solução, eu vou acabar com toda a criação, mas eu vou recomeçar através de você. Eu estabeleço um pacto contigo, eu estabeleço um pacto com a tua família,
E você vai construir uma estrutura exatamente conforme eu te der o desenho. E essa estrutura vai te salvar, vai te preservar no momento que esse caos vier sobre a face da terra. Deus estava preparando um novo governo, uma nova administração, uma nova economia. E aqui eu quero que você se atente ao fato da palavra economia. A palavra economia, ela vem de uma palavra grega que é oikonomia. Oiko é casa, é lar. Nomia é governo. Economia, a tradução da palavra economia é governo da casa. Quando Deus traz uma destruição sobre a face da terra e coloca a família de Noé numa arca, ele estava ensinando ao mundo que a economia desse mundo deveria ser governada a partir do governo da casa, a partir de uma economia de uma família. Quando Deus viu que deu tudo errado e ele quis recomeçar, ele falou assim: se eu puder ensinar um homem a fazer a gestão da sua família, esse homem pode voltar a governar sobre a terra de acordo com o meu desenho. Ou seja, a economia desse mundo, ela começa a se alinhar ao desenho de Deus quando ela começa a nascer a partir das casas, a partir do governo da casa, a partir do momento em que nós entendemos a realidade espiritual do que é uma família. E aqui eu quero te fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Você sabe quem é a pessoa que você convive todos os dias? Você sabe quem é a sua esposa? Esposa, você sabe quem é seu marido? Casal, vocês sabem quem são os seus filhos? E eu sei que tem gente que está me olhando nessa hora e perguntando assim: como assim, pastor? Lógico que eu sei. Não, eu estou perguntando se você sabe quem são as pessoas com quem você convive no Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso, daqui por diante quando? Do momento em que nós nascemos de novo, que a natureza de Cristo habita em nós, nós não somos mais pessoas que nos relacionamos a partir de uma realidade natural. A ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Então Paulo, que sofria preconceito por parte dos outros apóstolos, porque ele não tinha caminhado com Jesus, ele era um perseguidor da igreja, então as pessoas tinham uma certa resistência a Paulo, e falavam assim: meu, quem que é esse, que até ontem estava perseguindo aqui os discípulos do Senhor, e agora se diz apóstolo? Ele não caminhou com Jesus, ele não conheceu Jesus, nós tivemos 3 anos com Jesus. Então Paulo solta essa pérola, fala assim: o que adianta ter conhecido Jesus na carne? A partir de agora, ninguém mais nós conhecemos na carne, nem mesmo a Cristo me importa ter conhecido na carne. Se nós não reconhecemos no Espírito a realidade espiritual das pessoas que nós convivemos, a nossa visão de vida é limitada e infantil. Os ambientes familiares são os ambientes onde mais nós perdemos de vista a realidade espiritual de quem são as pessoas com que convivemos. Homens que não sabem reconhecer o sacerdócio e quem são as suas esposas no Espírito, fazem toda uma família girar e caminhar e se mover em função de si mesmo, não consegue respeitar o chamado profético, a direção profética para toda uma casa, porque como sacerdotes, como maridos, nós formamos uma equipe sacerdotal com a nossa esposa e com os nossos filhos. Nós não podemos fazer uma família ser conduzida ao redor de nós mesmos. Nossas famílias, elas circulam e se movimentam ao redor do Senhor. Mulheres que muitas vezes se tornam egoístas e não sabem valorizar os homens que possuem dentro de casa, porque não o reconhecem no Espírito. Quem são as pessoas que conhecem as nossas mazelas, as nossas falhas, os nossos erros melhor do que ninguém? São as pessoas que convivem conosco em casa. Então existe um desafio para nós em família,
é que o fato de nós termos essa familiaridade e conhecer tantos defeitos uns dos outros, não roube de vista quem são as pessoas que estão do nosso lado no Espírito. João capítulo 7, versículo 5, diz que Jesus teve esse mesmo problema com seus irmãos. João capítulo 7, versículo 5 diz assim: nem os seus irmãos criam nele. Você consegue imaginar isso? Os irmãos de Jesus não criam em Jesus, não acreditavam em Jesus. Como que esse cara aí fala que é filho de Deus? Ele nasceu lá da nossa mãe, convive na nossa casa, eles mandaram ele embora de casa, falaram, vai para lá, cara, vai fazer seus milagres lá onde pode ser visto. Tipo assim, aqui a gente não acredita em nada disso. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde o Senhor está nos levando a ter discernimento espiritual, para que nós como pais não venhamos a nos frustrar, colocando expectativas nos nossos filhos, que eles sejam exatamente aquilo que nós esperamos. Os nossos filhos não são criados por nós para atender às nossas expectativas, nós somos administradores e mordomos do Senhor, e nós cuidamos dos nossos filhos para que eles possam responder ao Senhor, às expectativas dEle, e por isso nossos filhos muitas vezes são tão diferentes de nós, têm respostas diferentes à realidade da vida do que nós daríamos. Isso não quer dizer que eles estão desviados, isso não quer dizer que eles não servem, isso quer dizer que eles têm muitas vezes um propósito diferente do nosso, mas a nossa limitação de visão, a nossa religiosidade tem matado mais essa geração dentro de casa do que a própria sedução do mundo. A nossa falta de habilidade para discernir espiritualmente as pessoas com quem nós convivemos. Os ambientes de familiaridade são ambientes propícios para se perder a honra, para se perder o respeito, para se deixar de valorizar. Nós temos acesso, nós sabemos quem são. É dentro de casa que os homens deixam de acreditar nas suas esposas. É dentro de casa que as esposas passam a não valorizar mais os seus maridos e sempre achar que fulano de tal é mais inteligente, é mais rápido nas decisões. É dentro de casa que pais deixam de acreditar nos seus filhos e os filhos vão criando um distanciamento dos pais. Mas é dentro de casa que se ordena uma sociedade. É a partir de uma família ordenada que a sociedade será ordenada. Deus, Ele tem o seu desenho, e todas as vezes que nós edificamos fora desse desenho, Deus arruma uma maneira de nos ajustar. Às vezes nós estamos como igreja colocando expectativas em um grande evento, nas grandes denominações, nos pregadores famosos, nos populares da internet, mas o caminho que vai produzir transformação efetiva na sociedade é o caminho das famílias transformadas, que os olhos espirituais dos homens se abram com relação à realidade das suas esposas e seus filhos, que os olhos espirituais das esposas se abram com relação à realidade de quem são os seus maridos e filhos no espírito. Porque quando nós perdemos de vista o propósito de viver em família, nós nos prendemos somente às estruturas. Eu sei que tem muita família hoje que só vive em função de pagar conta junto, de resolver problemas junto, perdeu completamente a capacidade de discernir propósito. E isso aconteceu com Noé também. Você imagina uma família chamada para construir uma arca, um transatlântico, um navio. Hoje nós necessitaríamos de uma equipe especializada em engenheiros. Imagina construir um navio. Deus confiou essa tarefa a um homem e a uma família. Eles passaram décadas, gastaram anos da sua vida para fazer aquela construção. Quando você passa muito tempo preparando uma estrutura, pode ser que você perca de vista para que ela serve. Gênesis capítulo 9, versículos do 20 ao 25 diz assim. Antes da gente ler,
Esse texto que nós vamos ler agora foi o que aconteceu quando Noé acabou de sair da arca. Ele ficou tanto tempo na estrutura, que quando ele entrou dentro, irmãos, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui. Quando você está na arca, quando Noé faz a arca, qual era o objetivo daquela arca? Ela era uma estrutura temporal para produzir salvação. Mas ele gastou tanto tempo construindo aquilo, a sua família ficou tanto tempo envolvida naquilo, que quando ele estava na arca, ele esqueceu que o alvo era reordenar a humanidade através da sua família. Provavelmente ele ficou o tempo inteiro preocupado com a gestão dos animais ali dentro, e a Bíblia diz que ele ficava a todo momento vendo quando a água ia baixar, quando a realidade ia mudar, quando as circunstâncias voltariam ao normal. Tem gente que está nesses dias só pensando nisso: quando eu vou poder sair na rua, quando isso tudo vai acabar, quando tudo isso vai mudar, e você não está entendendo por que você está dentro de casa. Noé precisava, naqueles dias de dilúvio, ajustar a realidade familiar, porque a família de Noé determinaria um novo rumo à história da humanidade. E sabe o que acontece quando Noé sai da arca? Ele planta uma vinha e fica bêbado. E quando ele planta essa vinha e fica bêbado, diz a palavra que os seus filhos viram a sua nudez. E Noé então amaldiçoa o seu filho. O recomeço, que era para ser um recomeço de bênção, começa com maldição, porque ele perdeu o foco da sua família, e porque ele estava muito focado na estrutura. Sabe, Deus está nos trazendo esses dias para casa, porque tem muita gente preocupada com as estruturas. O dinheiro que não está vindo, é a empresa, é o trabalho, e corre de um lado, e corre para o outro. Tem gente que não consegue ficar parado, é ligado no 220, parece que quando Deus para, o cara vai ter um surto mental. O problema do cara não é o coronavírus, é ele surtar dentro de casa, porque não sabe parar. Mas é Deus que está nos permitindo esse tempo, para você entender que toda essa correria, ela é uma ilusão. A vida não funciona através das estruturas móveis e temporais. A empresa que você está administrando, ela é temporal na sua vida. O teu trabalho é temporal, as situações econômicas são temporais, mas a tua família pode produzir um legado eterno. Aonde você está concentrando a tua vida e teus esforços? Noé colocou tanto enfoque numa estrutura temporal, que ele perdeu de vista o propósito. Era recomeçar a terra debaixo de um novo governo, de uma nova economia. E ele sai, e logo que ele sai, ele se embriaga. Pode ser que muitos de nós, por não entendermos esses tempos, quando saímos, venhamos a nos embriagar. Nos embriagar achando que é possível viver uma vida sem congregar. Já fiquei tanto tempo sem ir na igreja. Nos embriagar correndo atrás da satisfação das nossas vontades pessoais. Nós estamos em dias que nós precisamos estar atentos ao porquê nós estamos dentro de casa, o que Deus quer nos falar nesses dias. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18 diz assim: por isso não desfalecemos. Paulo está falando a respeito de como nós lidamos com as tribulações, como nós lidamos com as situações que saem do nosso controle, como nós fazemos quando situações adversas surgem na nossa vida ou na sociedade. Ele fala assim: nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora preste atenção, essa parte desse texto, ela é uma chave para nós nesses dias. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, eu quero te pedir uma coisa, você que faz parte dessa casa: para de discutir política na internet. Para de entrar na internet para brigar e se posicionar de direita ou de esquerda. O reino de Deus não tem lado. Se você for parar para pensar
e começar a analisar os fundamentos do socialismo e do capitalismo, nenhum deles se encaixa no reino de Deus. O capitalismo se move por meritocracia. Você trabalha, você conquista, você tem direito. O reino de Deus não é meritocracia, é recompensa, é um pai que recompensa os seus filhos. Sabe, o socialismo quer produzir uma igualdade social a partir de um benefício de poucos. O reino de Deus também não é assim. O reino de Deus não está preso a princípios econômicos desse mundo. E quando você vê dias como esse, tem pessoas se degladiando na internet para defender a voz do presidente, para defender a voz de não sei o que lá, e a gente perde de vista a realidade espiritual que está acontecendo por trás desses dias. Não é o momento de nós começarmos a entrar em embates cristãos discutindo um com os outros, pastores, um falando mal do outro. Irmãos, a palavra de Deus diz que o mundo conhecerá o Senhor a partir do momento que nos olhar como um. A gente perde de vista a compreensão do Evangelho para defender os nossos pontos de vista pessoais. Esse texto, Paulo fala algo incrível. No meio da tribulação, no meio do caos, no meio da pandemia, não se atente às coisas que você está vendo, mas as que não se veem. As que se veem são temporais. Essa pandemia vai passar, mas e a lição que ela quer nos dar? Nós vamos aprender? Ou você vai voltar para a mesma rotina de vida que você tinha antes disso acontecer? Para o mesmo estilinho de vida, para a mesma correria, como se nada tivesse acontecido. Esse é um texto-chave, porque quando os nossos olhos estão focados naquilo que podemos ver naturalmente, é onde passamos a olhar e não encontrar saída. É onde as vozes de desespero, de desesperança e de pânico começam a tomar conta do nosso coração. Eu cheguei aqui hoje para ministrar, o Fábio veio me falar: você viu o discurso do ministro da Saúde? Eu falei: Fábio, eu não estou vendo mais nada. Eu não quero mais saber de estatística, de curva, se está crescendo, se está baixando, se está diminuindo. Eu não estou preso a essa realidade. Eu estou fazendo a minha parte. Estou confinado na minha casa. Eu estou obedecendo às regras que foram me dadas. Mas eu estou procurando discernir espiritualmente esses dias. Sabe, se você acordar e dormir, você tem notícias sobre o coronavírus o dia inteiro para você ouvir. Quantas mortes na Itália, o que está acontecendo na Espanha, caminhão levando gente morta na rua. Por que você vai ficar se entupindo de má notícia? Eu não estou falando para você se alienar. Eu estou te falando o que Paulo nos aconselha para esses dias. Abra teus olhos espirituais e entenda que por trás de uma realidade visível existe algo invisível sendo construído pelo Senhor. Nós somos um povo apostólico e profético, nós precisamos discernir a voz de Deus para as nossas vidas nesses dias. Noé estava na arca, mas não atentou para o propósito que era maior que a estrutura. E quando ele saiu, houve um desgoverno da sua vida e da sua família. O que você tem sentido medo nesses dias? Como eu falava no momento da oferta, as coisas que às vezes a gente coloca muito valor na nossa vida, elas são detestáveis ao Senhor. O Senhor está nos alinhando nesses dias. Irmãos, eu não quero ser profeta do caos, mas eu acredito que nós estamos entrando em dias que essa não vai ser a primeira nem a última pandemia. Eu não sei qual vai ser a realidade futura que os nossos filhos vão viver. Nós estamos num mundo cada dia mais globalizado. Esse vírus se propagou pela velocidade que o mundo hoje se relaciona e se comunica. O caso que teve de coronavírus aqui em Taubaté foi de uma pessoa que foi para a Espanha. Então a circulação do vírus, ela é proporcional à circulação das pessoas, a velocidade com que hoje nós transitamos. Ou seja, nós estamos sujeitos a outras situações como essa. Sabe, o que eu tenho procurado construir em casa, nós temos feito culto lá em casa todos os dias.
coisa que nós não estávamos tendo tempo para fazer. E quando nós nos sentamos para fazer um culto, eu, a Leila, o Caio e a Bruna, o que eu tenho procurado é construir na vida do Caio e da Bruna um memorial, que eles se lembrem quando eles estiverem mais velhos e que eventualmente eu não estiver aqui, e eles enfrentem situações de caos na humanidade, como os seus pais, como a sua família enfrentaram isso no passado. Nós precisamos construir na nossa casa, diante dos nossos filhos, um memorial, que eles se lembrem disso, e que quando outras situações como essa vierem no futuro, eles possam passar com paz, com a segurança, porque eles vão se lembrar dos seus pais que diziam: não se preocupe, o Senhor está no controle. Eu tenho uma palavra profética para esses dias. Ainda que o mundo esteja perdido, eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho uma direção. Quem tem a vida de Cristo governando você de dentro para fora, não fica perdido em nenhuma circunstância da vida. Pode o mundo se abalar, pode a terra derreter, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele tem o governo sobre a minha vida. Essa segurança tem que ser transmitida e impartida aos nossos filhos. Nós precisamos de homens e mulheres com visão profética para preparar essa geração para os dias que virão pela frente. Nós precisamos entender que a economia que nós vivemos, ela é governada pelo céu e não pela terra. E eu queria ler para vocês um versículo que há anos atrás já faz bastante tempo, foi o título de uma mensagem que eu preguei aqui na igreja. Quando vocês se lembram de uma mensagem que eu preguei que se chama Prisioneiros da Esperança? Esses dias eu acordei, eu fui convidado para participar de uma live, e eu falei: Senhor, eu não estou fazendo live nenhuma, eu não estou indo para a internet, eu não estou expondo minha opinião, porque eu não tenho o que dizer nessa hora, e eu acho melhor ficar quieto. Agora, se eu vou participar disso, me dá uma palavra. E o Senhor me deu essa palavra, em Zacarias capítulo 9, versículo 12. O Senhor falou para mim: meu filho, esses são dias de se voltar para a sua fortaleza. E eu quero ler para você esse texto profetizando sobre a sua vida. Essa é uma ordem do Senhor para a tua casa. Essa é uma palavra de direção do Senhor para a tua casa. Voltem à sua fortaleza, prisioneiros da esperança. Quando eu não vou ler a segunda parte, eu quero só me deter nessa primeira parte nesse instante. Quando o Senhor está nos falando, voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança. Primeiro ponto, qual é a nossa fortaleza? Aonde nós nos sentimos seguros? Será que eu preciso vir no prédio, no endereço do Ministério Sonho de Deus em Taubaté para me sentir seguro? Aonde está a sua fortaleza? Você precisa voltar ao teu trabalho e ver que você não foi demitido, que o teu salário caiu na conta para você se sentir seguro? A tua fortaleza está no teu emprego? Quando o Senhor nos fala, voltem à tua fortaleza, é uma palavra profética de Zacarias, nos apontando para Cristo. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, Ele é a fonte de toda a vida. Quando nós nos voltamos a Ele, e esses dias são dias chaves para nós entendermos essa outra expressão, prisioneiros da esperança. Essa palavra é muito forte. Sabe como eu vejo isso? Como se eu tivesse algemado a Cristo, prisioneiro da esperança, ou seja, eu não tenho outra alternativa na minha vida, eu não tenho que me mover, eu não tenho que tentar ajudar, eu não tenho que na força do meu braço buscar resolver, eu tenho que ser prisioneiro de uma palavra de esperança, a certeza que é Ele que cuida de todas as coisas na minha vida. Um prisioneiro é alguém que não tem como resolver sozinho a realidade da sua vida. Essa é a situação nossa nesses dias. Nós não somos os que têm a solução, mas nós temos esperança, porque nós estamos em Cristo. E se nós
nos voltarmos a obedecer essa palavra, centrarmos as nossas vidas nele e preservarmos a esperança para esses dias, a palavra que o Senhor nos dá é: pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você quer uma palavra profética para a tua vida? Obedeça a voz de Deus, se volte ao Senhor, se volte para a família, e Ele restaurará tudo que eventualmente se perca. Ele tem poder de fazer isso, o governo não tem. Ele pode mudar o que ele tinha falado de dar de R$200 para as famílias, passar a dar R$600, não vai resolver o teu problema. As perdas serão muito maiores que isso. Nem está no alcance de um governo desse mundo poder resolver uma situação de uma dimensão dessa. Mas quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, quando nós estamos em Cristo, quando nós não vivemos mais pelo que os nossos olhos veem, nós podemos estar seguros, aprisionados na esperança de que Ele tem o controle. E quando nós pudermos pela fé viver isso, e que você possa experimentar isso agora na sua casa, a certeza de uma palavra: eu, o Senhor, restituirei aquilo que se perdeu de maneira dobrada. Não temas, não coloque os teus olhos na economia, no dinheiro ou nas coisas que se perdem. O que tem de mais precioso e de valor na tua vida, eu coloquei perto de você nesses dias, que é a tua família. Cuide disso. Abra os seus olhos espirituais para discernir quem é a tua esposa, quem são teus filhos, qual o destino profético da vida deles, como você pode contribuir com isso. E deixa que o resto, eu estou no controle. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder agora na sua casa, eu queria que você juntasse aí a tua esposa, teus filhos, que vocês estivessem juntos e que nós pudéssemos estar orando para que essa palavra se torne verdade em teu espírito, para que você seja sustentado por essa palavra, para que os teus olhos se abram nesses dias, para que o medo vá embora e que a esperança nos aprisione nesses dias. Aleluia. Que nós não venhamos a nos prender como Noé a uma estrutura temporal. Quais são as estruturas temporais aonde você está colocando os teus olhos? Não, a arca, ela passou anos sendo construída para um momento, para que aquela família saísse e governasse a terra. O enfoque foi tanto na arca, que o governo de Noé começou com a maldição do seu filho. Que nós não venhamos a perder de vista que Deus está querendo uma nova posição da igreja sobre a face da terra. Todas as igrejas no mundo, eu conversava com amigos da Argentina, do México, dos Estados Unidos, estão todos confinados. Eu não me lembro de ter visto isso antes na história. A igreja confinada. Nós precisamos entender que o Senhor está nos falando algo. Nós não podemos voltar da mesma maneira depois desses dias. Nós não podemos voltar ao mesmo ativismo, a mesma necessidade de querer aparecer, de protagonismo pessoal. Esse tempo tem que acabar em nome de Jesus. A igreja que vai transformar é a igreja que começa a partir da nossa casa. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esses dias. Pai amado, nós queremos te pedir perdão como igreja, Pai, pela nossa falta de discernimento, pelas vezes que reclamamos de estar dentro de casa, pelas vezes que nós não discernimos as tuas movimentações, pelas vezes que os nossos olhos naturais nos roubam a capacidade de enxergar pelo Espírito, pelas vezes que nós colocamos nosso enfoque nas estruturas e perdemos de vista o propósito. Perdoa-nos, Senhor. E como igreja profética nessa nação, nós queremos te pedir: abre os nossos olhos, para que nós não venhamos a nos embriagar quando sairmos desses dias, mas que nós possamos mudar a nossa movimentação, que as famílias sejam transformadas, que as casas sejam restauradas, e que a igreja seja uma voz de esperança a um mundo sem direção.
Eu quero abençoar e declarar a tua graça e o teu favor sobre cada família que nos assiste agora. Cada pessoa que tem enfrentado situações de medo, de desesperança, de preocupação com amanhã. Eu declaro, Pai amado, que nessa hora uma onda de esperança, de alegria, de segurança em Cristo possa invadir cada lar, cada família nesse momento. Que essa palavra fique gravada em nossos corações. Nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. E aqueles que assim se encontram serão restituídos pelo Senhor. Somos guardados em Ti, estamos escondidos em Ti, e nós somos uma voz de vida para um mundo que caminha em morte. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro um tempo de alinhamento, um alinhamento a partir das casas, que nós possamos discernir espiritualmente nossas famílias, que os nossos ambientes familiares sejam ambientes de honra, nos ajuda a enxergar no Espírito nossos filhos, nossas esposas, que sejam dias transformadores, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor mais um pouco, aleluia. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.